Olá, nessa aula nós vamos discutir a respeito da premissa entrada em invalidez, ok? Bem, primeira coisa, nós temos que discutir o que é a invalidez. Mas esse conceito, a definição do que é invalidez ou do que causa invalidez ou do que é considerado motivo para solicitação de benefício por invalidez, vai depender de alguns fatores. Por exemplo, a legislação de cada regime previdenciário, e não só de cada regime, mas também de cada país ou de cada região, a legislação a respeito de previdência. Porque a legislação ela pode considerar, exemplo, que uma pessoa que tem determinado tipo de doença automaticamente já pode ser considerada uma pessoa inválida. E a legislação de um outro país ou de um outro regime previdenciário pode não definir isso. Então, a definição daquilo que poderia ser considerado motivo para invalidez se modifica de acordo com a legislação. Isso tem muitas vezes a ver com a própria necessidade do trabalho, né? As características, aquilo que é necessário para a realização daquele tipo de trabalho. Considerando também que a forma de trabalhar muda no decorrer do tempo. Hoje a gente tem um avanço de várias tecnologias que às vezes permitem, por exemplo, que uma pessoa cega execute algumas atividades que antes elas não poderiam realizar, ou que uma pessoa com algum outro tipo de situação poderia realizar, apesar de ter aquela limitação, né? Então, uma pessoa que se torna cega, por exemplo, poderia ser inválida ou não, dependendo da função que ela exerce, ou uma pessoa que desenvolve algum tipo de doença poderia se tornar inválida ou não, né, ser reconhecida como inválida e ter direito a um benefício ou não, de acordo com uma legislação acerca daquele tipo de doença, mas também com as possibilidades, por exemplo, de recuperação daquele tipo de doença, o que muda no decorrer do tempo, dos avanços médicos, da característica do próprio trabalho, né, e de algumas condições políticas também, né. Existem algumas características, doenças ou situações que, com o decorrer do tempo, por sua representatividade política, conseguiram garantir alguns tipos de benefícios, né? E assim como existem algumas doenças que, por ter maior expressividade ou menor expressividade, ganham aí algumas discussões legislativas, muitas vezes, e tem um maior ou menor amparo das pessoas que a têm. Então, é necessário aí analisar todo o contexto para verificar se para aquela pessoa, com aquela situação, vai ter uma situação de invalidez ou não. E como vocês podem perceber, isso muda com o tempo, porque está dependendo muitas vezes das tecnologias que são empregadas, dos avanços médicos, da própria realidade do trabalho, que também muda no decorrer do tempo. A forma que a gente tem de trabalhar hoje é muito diferente da forma que se tinha algumas décadas atrás. Então, tudo isso é necessário ser analisado na hora de definir a situação de invalidez. Mas, de qualquer forma, a invalidez é uma situação que a pessoa vive que a impossibilita para o trabalho, né? Seja aquele trabalho que ela já exercia antes ou algum outro tipo de trabalho que ela poderia vir a exercer, mas que a impossibilite de executar trabalhos e garantir sua própria renda. Daí a necessidade dela ter que recorrer a um benefício previdenciário, benefício de invalidez, certo? Mas é interessante notar que esses critérios eles podem mudar no decorrer do tempo, porque eles são cercados por essa discussão das formas de trabalho, da definição de como é o trabalho e das características de uma doença ou de uma limitação, ok? Bem, algumas consequências, por que a gente precisa se preocupar com esse grupo? Bem, numa situação de invalidez, a pessoa teria redução da sua renda, porque ela não consegue trabalhar, ela está impossibilitada de trabalhar. Então, tem a redução da renda justificando a existência aí de um benefício. Mas é interessante notar que se essa invalidez é dada por uma doença, muitas vezes acontece o aumento das despesas. Então, não só existe uma diminuição da renda, como existe também um aumento das despesas, com a necessidade de compra de medicamentos, muitas vezes com a necessidade de contratação de pessoas para ajudar no cuidado, contratação de alguns serviços de saúde. Então, há aí uma necessidade maior de rendimentos
para ter a mesma qualidade de vida dada a doença existente. Esse indivíduo, então, ele tem uma diminuição no seu bem-estar, com restrições para a realização das atividades da vida diária, muitas vezes. Às vezes a pessoa não consegue comer sozinha, não consegue tomar banho sozinha, não consegue se vestir sozinha, então ela precisa de ajuda. Toda a família, então, é afetada por isso, porque se esses indivíduos, eles podem estar numa situação em que necessitem de maior cuidado, e muitas vezes esse cuidado é dado pela família, há também uma diminuição do bem-estar da família, porque pode acontecer, por exemplo, de alguém mais da família ter que deixar de trabalhar para cuidar daquela pessoa que está numa situação de doença, de impossibilidade de trabalhar, de necessidade de maiores cuidados, né? Ou de uma mobilização, aí pode ser necessária uma mobilização de diferentes pessoas da família que vão ter o seu tempo modificado, para dar o cuidado necessário para as pessoas que estão aí numa necessidade de cuidado maior, né? E a gente tem que se preocupar também um pouco com a questão da socialização. Muitas doenças ou algumas outras situações, né, elas são incapacitantes e tiram a pessoa da capacidade de socialização, em decorrência da própria situação que ela está vivendo, né? Seja uma doença, seja porque sofreu um acidente, teve limitação da locomoção, alguma coisa assim. E isso pode levar muitas vezes ao desencadeamento de alguns problemas mentais, algumas dificuldades, depressão, ansiedade, pela dificuldade de possibilidade de socialização. Então repare que numa situação de invalidez, não existe só uma pessoa envolvida, que é a pessoa que ficou inválida, mas toda a sua família, e a situação da invalidez, ela vai muito além daquilo que é simplesmente a doença ou o acidente que trouxe a incapacidade, porque desse fato, deste evento, podem surgir outros agravantes, daí a necessidade de oferecer alguma renda, algum suporte, alguma coisa que torne a vida dessas pessoas melhor, ou pelo menos amenize essa diminuição do bem-estar que os indivíduos tiveram durante um período aí de maior necessidade, certo? Bem, então, por que estudar invalidez? Além de tudo isso que a gente discutiu, né, dos impactos da invalidez na vida das pessoas, a gente tem que pensar em termos também de políticas públicas, de uma questão um pouco mais estrutural, né? Bem, estudos de probabilidade de validez são úteis em diversas áreas. Por exemplo, em políticas de seguridade social, como a gente tem estudado nesse curso, políticas de proteção de renda, políticas de cuidado de longo prazo e de saúde. Existem alguns seguros, inclusive, que trabalham com essa questão, né? Seguros para cuidados de longo prazo, seguros de saúde, seguro de invalidez e previdência, e também para as necessidades das famílias dessas pessoas. Então a gente tem que pensar aí de uma forma bem global, porque essa situação ela pode afetar a vida de muitas pessoas e exigir políticas públicas voltadas para esses diferentes perfis. Apesar de ter toda essa importância, há poucos estudos sobre probabilidade de entrada em invalidez e poucos estudos sobre tabelas multiestado no mundo, que a gente vai ver que é uma das metodologias que se estuda em invalidez. São necessários mais profissionais e mais estudos nessa área. Então, vocês têm aí uma área frente a vocês que é promissora, porque existe necessidade do estudo e existem poucos profissionais trabalhando com ela. Ok? Outra coisa, em poucas ocasiões, a cobertura do risco de invalidez se apresenta de forma autônoma. Na maioria das vezes está vinculada a outros seguros, como de vida e de previdência. Então não é invalidez só pela invalidez, muitas vezes, mas ela está vinculada a outros tipos de seguros. O desenho do plano, por exemplo, o nível de benefício de invalidez, pode tornar o benefício de invalidez vantajoso, estimulando a aposentadoria e desmotivando o retorno ao emprego. Então, é necessário pensar também como se dão todos os aspectos da invalidez para não acabar criando situações que são situações indesejáveis, como, por exemplo, estímulo
a invalidez, quando ela deveria ser desestimulada e existir para dar suporte às pessoas que realmente precisam, mas não aquelas que gostariam de receber um benefício e simplesmente, ok? Algumas características gerais. Bem, a probabilidade de entrada em invalidez, ela está relacionada, por exemplo, à idade dos indivíduos, dado que muitas vezes está relacionada a doenças. Então, com o avanço da idade, há também um avanço de várias doenças, algumas crônicas, e a maior probabilidade de invalidez. Está relacionado também com o sexo. Por exemplo, mulheres têm maior tendência a se invalidar que homens. Homens têm uma probabilidade maior a morrer que mulheres. Mulheres a se tornar inválidas que homens. Bem, tem uma relação também com hábitos e cuidados com a saúde, né? Porque dependendo de como os indivíduos se cuidam, eles podem ter mais propensão a desenvolver uma doença ou não, certo? Tem relação também com as condições socioeconômicas, porque isso vai definir o acesso dos indivíduos a determinados serviços, a determinada informação que traga maior proteção, por exemplo, ou um determinado comportamento que é mais protetivo em relação a algumas doenças. A alimentação pode afetar muito a situação de invalidez ou não, entre outras coisas. Mas também ao tipo de trabalho e ao ambiente de trabalho. Existem alguns trabalhos que são mais insalubres. E por serem mais insalubres, esses trabalhos acabam gerando maiores invalidez. Alguns trabalhos têm maior periculosidade, podem gerar mais acidentes e desses acidentes maior invalidez. Então, existem também tipos de trabalho e ambientes de trabalho que estão relacionados aí à possibilidade de invalidez ou não. Bem, pensando aí na probabilidade de invalidez. Ela, em geral, apresenta a probabilidade de apresentar incapacidade funcional, deficiência ou invalidez, em geral, aumenta com a idade, é maior para mulheres que para homens e diminui com o aumento da escolaridade, porque com o aumento da escolaridade a gente tem aí mais acesso à informação, serviços menos periculosos, menos insalubres ou melhor condição de trabalho, e tudo isso está relacionado à invalidez, além de vários outros fatores que podem ainda ser pesquisados e outros que já estão em pesquisa, mas os principais que nós podemos tocar aqui, que nós podemos relacionar, são estes. Deixo aqui então para vocês algumas referências. Obrigada e até a próxima aula.